A defesa da nossa soberania também. Defender a soberania nacional. Soberania do Brasil na soberania de outro. Um Estado soberano. A nossa soberania. Soberania de um país. Soberania nacional. Nossa soberania. País soberano. Nós somos soberano em quê? Se a gente for pensar nessa questão de soberania, basta os Estados Unidos desligar o GPS, que vocês não têm ideia do tamanho da crise econômica que vai acontecer nesse lugar. Se os Estados Unidos resolver desligar o GPS, vai acontecer de o Uber parar de funcionar, o iFood parar de funcionar, 99 parar de funcionar, o próprio Waze para de funcionar. Então, não! O Brasil não é soberano em porcaria nenhuma. Mais de 50% das coisas que nós temos aqui tem envolvimento hoje no quesito de tecnologia com alguma coisa que depende dos Estados Unidos. E se os Estados Unidos falar assim, empresa americana, você não pode mais fornecer esse serviço para o Brasil ou ter qualquer relação comercial, fica provado por A mais B que nós não somos soberanos em porcaria nenhuma. Sequestraram essa palavra soberania como se fosse uma coisa de bater no peito e falar, eu sou soberano. Cara, soberano é quem não depende de ninguém para fazer nada. Então, ou seja, se os Estados Unidos metesse a taxa lá de 50% e nada acontecesse com a economia brasileira, não gerasse o caos e o medo que está gerando, significa que nós somos soberanos economicamente. Agora, vem essa porcariada, esse monte de papagaio de pirata, combinar discurso para usar a palavra soberania como se fosse uma coisa maravilhosa. Cara, ser soberano é algo muito mais complexo do que eles fazem parecer. Eles tomam isso como se estivessem tentando roubar alguma coisa. Na verdade, se nós realmente fôssemos soberanos, a gente ia literalmente cagar para a cartinha do Trump. Mas não acontece isso e estão com muito medo exatamente porque não existe soberania nacional neste país. Por quê? Porque tudo aqui é regulamentado, porque toda atividade que teoricamente permitiria com que nós fôssemos soberanos é barrada por pauta ambientalista, é barrada por regulação de Anatel. Então, por exemplo, a gente não tem tecnologia de ponta de internet. Por quê? Porque a Anatel barra a entrada de equipamento de ponta, né? Fica lá anos para ser homologado pela Anatel, por causa de um selo estatal. Então, a falta de soberania não é culpa dos Estados Unidos, da França, da China, da Rússia, seja lá do que. A culpa da falta de soberania desse país é simplesmente do governo brasileiro. E aí, eu não vou só falar do governo Lula, porque isso é velho. Esses políticos sempre trabalharam olhando para o próprio umbigo, achando que um dia a conta não ia chegar. E toda vez que eles criaram uma lei defendendo algo que beneficiasse o seu interesse próprio, eles estavam lutando contra a soberania nacional. E aí, vou trazer um destaque para o MDB, que era PMDB, PSB, PSDB, que hoje é PSD. Tá entendendo? Todos esses, o próprio PT, sempre trabalharam contra os interesses de que o país tivesse autonomia para fazer as coisas sem depender de fatores externos para fazer coisas funcionarem dentro deste território nacional. Então não adianta agora vir aqui bater a mão no peito e dizer somos um país soberano, porque a gente não é soberano porcaria nenhuma, porque vocês resolveram roubar tanto a sociedade, olhar tanto para o umbigo de vocês, que vocês ferraram uma nação inteira, indiferente do espectro ideológico dela. Ó, curte, comenta, segue o perfil e compartilhe isso aqui, porque as pessoas precisam entender que nós não somos soberanos, não é por causa dos Estados Unidos, mas é porque, principalmente nos últimos 20 anos em que o PT esteve à frente dessa nação, nós não tivemos autonomia por causa de amarras estatais para fazer qualquer coisa que nos desse independência de países estrangeiros. Então é isso.